permaneça o amor fraternal. Que Jesus possa abençoar-nos, dar-nos bons momentos de reflexão e que possamos, em conjunto, desfilar com os princípios básicos da doutrina espírita, fortalecendo os nossos ânimos e fortalecendo a nossa segurança e confiança na doutrina. Tenho que inicialmente agradecer pela gentileza do convite. Nós o atendemos com muita alegria, com muito prazer e disposição, por estarmos numa casa que nos é grata, não só pela indelével figura de Espartacus, como também pela proximidade do Espírito Batuíra conosco nas atividades em Ribeirão Preto, e também pela importância e significado que tem o grupo dentro do trabalho de unificação em terras brasileiras. Então isso nos dá a alegria da presença, da convivência e a alegria de podermos conviver neste momento de homenagem ao céu e inferno com vocês, traçando algumas linhas sobre este assunto. Trazemos para a reflexão um arcabouço simples, despretensioso, mas incisivo sobre a doutrina espírita, para mostrar e apontando, fazer com que tenham a verdadeira relevância alguns dos princípios básicos de nossa doutrina e firmando esses conceitos básicos diante da filosofia que a doutrina nos deu e que tem o privilégio e o dever de elucidar os passos e os nossos caminhos em nossa existência. O Espiritismo não é doutrina de novidades, de modismos. O Espiritismo é um compêndio religioso formado, acabado, composto de uma maneira meticulosa, paciente e denotada por Allan Kardec, e que não veio de Allan Kardec, porque ele mesmo dissera e apontara em A Gênese que a doutrina é dos Espíritos e é revelação, e como revelação ela vem do mundo espiritual para o mundo corporal, e dentro desta convivência e contato ela expõe exatamente todo o seu enunciado e não é apropriada a modismos, a acomodações, ajustes ou programações que atendam a movimentos cotidianos, a novidades que afetam através da mídia o humano, ou novidades que tentam de uma ou de outra maneira desviar o verdadeiro foco da doutrina espírita. Por isso sempre é bom pensar neles, lembrar deles e falar sobre eles, mesmo correndo o risco de, e não temos a intenção de trazer novidades, dizer eu já sei tudo isto, e na verdade tudo que vamos dizer e tudo que falamos em nossas palestras, em nossos seminários, são teses conhecidas, são princípios conhecidos. O que falta é a introdução destas teses, desses princípios em nossa vida, em nosso dia a dia, para que nós possamos tirar raízes prejudicadas pela má conduta religiosa, moral, mesmo material que tivemos no passado, para termos agora a oportunidade de reconstruir em cima de algo e em cima de um objetivo que trouxemos para as nossas existências. Assim nós poderíamos dizer que a doutrina espírita começa com Deus. A doutrina espírita começa com Deus e o apresenta de uma maneira muito simples, como a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. E como causa primária, ele tem, e é nos apresentado pela doutrina, dois elementos que juntamente com Deus
formam a trindade universal da doutrina espírita, que é o espírito e a matéria. Então nós temos assim Deus, espírito e matéria como pontos básicos e elementos fundamentais da doutrina espírita, e não nos carece explicar muito sobre Deus, porque Deus é nos apresentado para ser adorado através exatamente a nossa reverência e através do trabalho. Deus é nos apresentado como alguém que não poderia ser discutido dizendo que Ele existe, porque nós sabemos que Deus é. E Deus sendo, nós teríamos que exatamente ver os outros dois elementos para acompanharmos o desdobramento da doutrina espírita, que é dado por Deus através destes dois elementos, espírito e matéria. E aí nós teríamos que verificar e conversar um pouco sobre essas duas outras situações e não sobre Deus, sem deixar de lembrar e registrar de maneira enfática que Deus é o princípio, é o primeiro momento, Deus é a causa, Deus é a lei, Deus é a razão, Deus é a justiça, e Deus é nos apresentado como um ser inteiramente, soberanamente justo e bom. O Espírito aparece, então, como ponto a ser estudado pela doutrina espírita, já que a matéria, ela é estudada pelas nossas ciências normais, pelas nossas ciências acadêmicas, e nós tomamos conhecimento dessas ciências desde o banco escolar mais simples até o mais complicado. Estudando a matéria, chega-se e se descobre o Espírito, e de maneira muito mais fácil nós poderemos chegar a entender a Deus e a tê-lo como Pai bom e justo de todo sempre. Ao avaliarmos o Espírito, nós sabemos que a atuação do Espírito na matéria dá e objetiva a formação da criação, e dentro da formação desta criação, principalmente o mundo dos seres vivos. O Espírito então se apresenta diante de Deus, o Criador, como co-criador, corresponsável pela criação e corresponsável por tudo o que entendemos de ser vivo que existe no universo. Aliás, um universo já questionado, porque dizem, e já se explicam, e já se comprova, que não há um universo, e de repente daqui a pouco deve surgir um novo tema, ou termo para a ciência, de multiverso, e não universo, porque já conhecemos vários e vários universos. Como Deus faz o comando destes dois elementos, espírito e matéria? Através das suas leis, leis físicas e leis morais. As leis físicas são estudadas pelos sábios, as leis morais pelos competentes, pelos homens de bem. É quase que risível a situação, mas é exatamente dessa maneira. Mas nós teremos que encarar de uma maneira muito clara e precisa quais são as leis de Deus que comandam a criação e os seres vivos. E via de regra, perguntasse eu aos amigos, viria de amor a paixão, de caridade a esperança, vários termos que nós nos embevecemos ao dizê-los. Mas teríamos que ser muito mais claros e precisos, e dizendo que as leis de Deus que comandam a vida são a gravidade, a coesão, a afinidade, a atração, o magnetismo e a eletricidade pura. Essas são as leis de Deus que comandam a nossa vida. O mundo físico, diríamos amigos, sim, o mundo físico, com decorrências no mundo moral, mas os agentes que se aplicam a essas leis, que trabalham, que transformam, entre eles a luz, o som e o calor, promovem todas as modificações que nós acompanhamos em nosso orbe, em nosso pequeno, grandioso lar, que é o planeta Terra, como em todo o universo. Luz, som e calor fazendo a vida, com as leis de gravidade,
as leis de coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade pura, que se revestem em ações físicas, mas que comandam as nossas vidas. E mesmo fisicamente, nós sabemos o que quer dizer a gravidade, o que quer dizer uma coesão, o que quer dizer uma atração e a importância da eletricidade e do magnetismo em nossas vidas. Aí, o Espírito age como co-criador e se apresenta como objeto de estudo único da doutrina espírita, já que entendemos que Deus não carece de estudo, já que entendemos que matéria estudam as ciências acadêmicas. O Espírito é apropriado ao estudo da doutrina espírita, e nenhuma outra filosofia ou religião o faz. Apenas o Espiritismo, que tem em uma de suas definições o dito que ele é a ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e a sua relação com os seres humanos, a sua relação com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Se esse Espírito é tão importante e se é fundamental conhecermos origem, natureza e destino, nós temos que saber aonde vive esse Espírito, onde está esse Espírito. E Allan Kardec se demora um pouco para estudar e para nos mostrar os estados que são ocupados pelo Espírito em sua jornada, na jornada da criação, onde somos participantes, como já o disse, ativos. E é simples fazermos mentalmente um quadro desta situação. Os espíritos estão em estados interessantes, nascendo, morrendo, encarnando ou desencarnando. Então diriam, 9 meses e de repente, ou quando for uma longa doença, 10, 20, 30, 40 anos, não falamos assim pequeno, falamos grande. E sabemos que um renascimento e uma encarnação é uma situação processual, que pode demorar vários anos, talvez séculos, para que se prepare para vencer dificuldades ou para a grandiosa missão. Da mesma maneira como a desencarnação ocorre desde o primeiro momento em que nós nos sentimos encarnados na nossa atual existência. E dizemos, sempre brincando, que a hora que começamos a falar com vocês, éramos um. Agora, passados pouco mais de 10 minutos, somos outros, porque algumas de nossas células já morreram. A sorte é que temos alguns bilhões dela, e então não teremos tão cedo a nossa hecatombe final. Mas a verdade é que a morte é um determinismo em nossa vida, e nós começamos a morrer no momento em que nascemos, porque é determinado que um dia nós iremos morrer. Então os dois estados de vida ou de existência, de ocupação, melhor dizendo a palavra ocupação dos espíritos, é nascer e morrer, encarnar e desencarnar. Depois, viver no mundo espiritual, como espírito, com letra E maiúscula, na erraticidade, que não quer dizer em erro, mas errando, aprendendo, se dirigindo, se formando, se preparando para existências ou para o objetivo maior que faz com que Deus nos crie. A evolução, o progresso, a realização do trabalho de co-criador que fazemos junto dele. Passamos a maior parte de nossa vida no mundo espiritual, seja em situação de sofrimento, de dificuldade, porque faz parte do aprendizado, ou seja em situação de serviço para o bem. Mas no plano espiritual, nós alcançamos e temos a nossa verdadeira razão de ser, a nossa condição real e plena de existência, e onde nós temos grandes experiências.
O outro ponto é estar no mundo corporal, encarnados, vivendo. E isso nos é fácil de explicar, é o que somos. Temos o nosso corpo, a nossa identidade, o nosso DNA, as nossas raízes, as nossas condições genéticas, e sabemos todos o que fazemos, não só conosco mesmo, mas uns para com os outros, neste nosso mundo. O capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os espíritos, que é o capítulo mais longo dessa obra básica da doutrina espírita, mostra exatamente como nós estamos, que é o mundo que cada um de nós tem. Basta ver José, Maria, Teresa, João, Alfredo, Joana, e nós teremos lá no capítulo 15º todas as nossas vidas. É o retrato do que somos, do que vivemos e do que fazemos. Estamos no mundo corporal. Então já temos aí 4 estados ocupados pelas almas, pelos espíritos. Encarnando, desencarnando, no mundo espiritual, como espírito, no mundo corporal, como encarnada, uma alma encarnada. Porque a alma é um espírito encarnado. E os 2 outros estados são exatamente estando no mundo espiritual, interferindo no mundo corporal. Tivemos aqui um exemplo dado pelo coordenador da reunião da noite, quando ele falou que um espírito, um amigo espiritual, fez uma interferência direta na vida de nossa irmã pianista, dizendo: olha, a sua aqui é tocar piano. E ela assumiu a ação. É uma interferência direta, não é verdade? Interferiu diretamente, orientando-a para um trabalho, e vejam bem, vamos dizer de modo claro, para uma missão, para uma tarefa, das quais às vezes nós nos esquecemos ou nos escondemos. Mas nós temos pequenas, grandes tarefas que são significativas para o nosso estado atual de evolução. Às vezes pensamos que tarefa é algo grandioso, não é. Tarefa pequena, tarefa real é dar um copo de água fluidificada para alguém, é transmitir um passe, é fazer uma visita. Comentávamos com Geraldo, quando ele explica a razão da nossa reunião da quarta-feira, que é uma reunião de cura, de atendimento espiritual. Com certeza ela tem uma origem na pessoa que já homenageamos e indicamos no início de nossa palestra. Ele disse assim: Balieiro, vibramos, fazemos irradiação e transmitimos passe a todos. Eu disse a ele: que bom, porque às vezes a gente fala assim, passe só é para o doente, passe só é para o necessitado. E a hora que a gente oferece passe a todos, no salão, abertamente, a pessoa que precisava e não tem a coragem de dizer que precisa, não receberia o passe. A pessoa que se apresenta como necessariamente ter que receber ou vir ao centro espírita para a recepção de um passe, não se coloca à disposição para tal, e não tendo a intenção, não tendo a coragem de se apresentar, é prejudicada na sua necessidade. Então eu gosto muito de ver a sociedade espírita que oferece o passe, e aí os doentes são atendidos. Os que não são doentes não são atendidos, são sim, recebem alguma coisa, e na melhor das piores das hipóteses, disse Geraldo, o passe é um carinho da casa. E que carinho, é isso mesmo. E aí nós entendemos exatamente a situação da interferência do mundo espiritual no mundo corporal e do mundo corporal no mundo espiritual. Porque a hora que nós falamos assim, olha, o mundo espiritual influencia e participa, interfere no mundo corporal. Todos nós só pensamos numa coisa, encosto. Não é verdade? E estabelecemos em nós o inferno. Nós não estabelecemos o céu. Porque a interferência do mundo espiritual no mundo corporal é: você está aqui para tocar piano. Vá, aprenda, reveja as lições e as pautas e venha tocar piano. Ninguém entende que Batuíra veio e nos ensina: trabalho, trabalho, trabalho.
Parece-me que é Espartaco que deixou isso para a gente, porque essa tese é a tese do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Trabalho, 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 e se vocês esperarem um pouco mais, trabalho, porque o trabalho nos faz e nos cria o céu e nos desvia do inferno. Porque o trabalho nos aproxima de Deus e das coisas boas. Então a gente sempre pensa em encosto e não pensa nas coisas boas. Da mesma forma, a gente, quando diz que o mundo corporal interfere no mundo espiritual, nós queremos estar pensando que a saudade que a gente sente doentia de alguém que se foi, que forma um inferno em nossa vida, e não a saudade gostosa e prazerosa de alguém que se foi, mas que não morreu, continua conosco, interferindo, vivendo conosco. É óbvio que nós temos saudade, é óbvio que nós sentimos. Nós somos seres humanos, estamos encarnados, e a força do parentesco, a força do sangue, a saudade é imensa. Só que a gente não pode prejudicar quem partiu. Quem partiu cumpriu a missão aqui, ele tem que cumprir uma outra missão no plano espiritual, para continuar o seu caminho em busca do céu, e não viver em torno do inferno, que talvez ele estivesse na terra, e continua levando consigo através das nossas vibrações. Há exemplos grandes que a gente pode fazer nisto, no sentido de vibração do mundo corporal sobre o mundo espiritual. Uma delas, por ocasião de finados. A terra fica triste por causa de nossas vibrações tristes e melancólicas. A outra por ocasião da paixão. Aliás, há uma página de Humberto de Campos que nos fala sobre isso. E fica um verdadeiro clima de inferno. E no sábado nós malhamos o Judas, evidenciando o inferno. São fatos como este que às vezes a gente não pensa e fala: nossa, que bom, é folclórico, vamos malhar mesmo. Mas é uma situação infernal, não é uma situação celestial. É uma coisa que nós estamos armando e criando vibrações negativas para todos nós. Como existe a vibração positiva, o Natal, por exemplo, onde todos se envolvem e até as sogras recebem presentes. O Dia das Mães, onde nós fazemos aquela visita que não fazemos há 2 meses. Nos lembramos da mãe. É óbvio que a mídia e o mercado, o comércio, exploram essas datas, mas o sentimento humano envolve essas datas e cria climas favoráveis e desfavoráveis no mundo espiritual. Nesses 6 estados de ocupação dos espíritos, há uma coisa que é fundamental para nós, espíritos: o relacionamento, tanto para nascer como para morrer, no mundo espiritual, no mundo corporal, influenciando num ou noutro, estando no outro, nós estamos em profundo relacionamento. E este relacionamento envolve a necessidade de leis que comandem esse processo. Leis que orientem, que mostrem o que deveríamos fazer ou como poderíamos caminhar para que este relacionamento nos seja agradável, útil e profícuo para o nosso crescimento. Aí nós entramos em uma outra espécie de lei, que não é a lei física de Deus que comanda a criação, mas uma outra lei que ambienta e dá meios de vida favoráveis para os seres humanos, encarnados e desencarnados, e é onde nós nos encontramos com as leis morais. A hora que nós nos encontramos com as leis morais, nós encontramos todo um procedimento, toda uma regra de conduta, e encontramos um caminho seguro para vivermos bem equilibrados. A hora que dizemos que há relação em todos os estados de ocupação dos espíritos, nós teríamos e poderíamos, pedagogicamente para estudo, dividir em 3 situações essas relações.
A primeira delas com Deus, já o dissemos. A segunda delas, conosco mesmo. E a terceira delas, com o nosso próximo. E aí a gente perguntaria, como acontece isto? Moisés, no Monte Sinai, mediunicamente, nos deu os 10 mandamentos. É o maior código moral que a humanidade já conhece. Os amigos advogados sabem que, se praticássemos os 10 mandamentos, não haveria necessidade de código penal. Seria suficiente, mas a seu tempo Moisés já teve problema. E com o acréscimo de nossa densidade demográfica, a situação piorou. Piorou por quê? Porque criamos mais problemas, porque as dificuldades nos ensinam a viver. Porque nós somos propensos ao bem e criados para o bem. Mas ao escolher, às vezes, fazemos escolhas equivocadas. O ser humano não erra, ele se equivoca. Porque talvez ele não saiba. Criados simples e ignorantes, os nossos primeiros passos podem ser equivocados e levam-nos ao chamado erro, mas é equívoco. O erro passa a acontecer no momento da persistência, onde nós nos firmamos no caminho, sabendo não ser o adequado e sabendo que ele provoca para todos nós sofrimento, mal-estar e desencontros. Aí começamos o erro. E nós temos uma propensão muito grande, por causa dos nossos relacionamentos, de fazermos esta espécie de trajetória. E faz parte exatamente da evolução dos seres humanos, da evolução do espírito, da evolução que nós estamos mantendo à face do planeta Terra. Ora, os 10 mandamentos de Moisés eram proibitivos. Eram muito rígidos, duros e seguros. Falavam de um Deus que era e deveria ser temido, não de um Deus de amor. O Espiritismo deu-nos uma situação diferenciada para os 10 mandamentos, não explicando-os de uma maneira diferente, mas relembrando que Jesus disse que o maior de todos os mandamentos, vou simplificar, seria o amor dedicado a Deus, ao próximo e a si mesmo. E aí, esses mandamentos, em forma de leis morais, ganharam outras situações e outras condições para nosso entendimento. Não são novidades, mas algo que é apresentado para um homem que já evoluiu e que tem novos conhecimentos. Então não houve uma mudança de regra, houve uma mudança de qualidade da pessoa a qual vai ser aplicada a regra e a pessoa a qual vai, através de um processo de criação, influenciar a própria civilização, as civilizações, a sua melhora e ao seu progresso constante. Então, o amor a Deus, nós exercitamos com 2 leis morais: a adoração e o trabalho. A adoração, já o dissemos por quê. Deus merece a adoração. O trabalho, porque trabalhando nós adoramos a Deus. As leis que dizem e que nos ensinam e favorecem o amor a nós mesmos são as leis da reprodução, da conservação e da destruição. Reprodução é óbvio, logo de início aparece, ela nos responsabiliza pela manutenção da espécie, nos responsabiliza pela manutenção das existências sucessivas e da nossa possibilidade de evolução moral e espiritual. A conservação, para que possamos conservar as nossas existências o mais que pudermos. Dizemos que a vida é principal e real no mundo da espiritualidade. Não, ela é principal e real em qualquer estado. Mas nós temos, enquanto no mundo corporal, zelar e lutar pela continuação e permanência na vida, na existência, para aproveitarmos o máximo possível. Porque não é fácil encarnar.
Às vezes a gente, na falsa interpretação da doutrina dos Espíritos, acha que a gente vai e volta, volta e vai, e pronto. Não é assim. Há toda uma situação de mérito, de trabalho, de planejamento, de situações e de oportunidades. Essa é uma oportunidade que nós temos, e a oportunidade se apresenta no momento, agora, hoje, neste instante, não depois. Não nos carece ficar esperando a outra encarnação. Nós não sabemos onde ela vai acontecer, mas também não queremos causar temores com relação a outra reencarnação e dizendo assim, olha, vai ser em outro mundo, mais inferior. Você vai, não se usa mais o termo, os mais velhos se lembram, o chupão. Você vai ficar morrendo e ardendo no umbral. Quer dizer, é temor, não existe isso dentro do Espiritismo. Toda a nossa existência, ela é processual e depende do que nós fazemos. Então tem a conservação de nossa espécie e a destruição, que não é destruição, acabar com, é a transformação. Nós estamos nos transformando e nos destruindo e reconstruindo em cima dessa situação de destruição para melhor. Fazemos isso. O mundo animal faz isso. O reino vegetal faz isso. E nós, seres humanos, fazemos isto embalados por uma coisa que já conhecemos, a lei do amor. A hora que nós treinamos o amor ao nosso próximo, surgem outras leis, e essas mais amplas dizem mais ao nosso coração e aos nossos atos, às nossas performances morais e espirituais. A lei de sociedade. Vivemos em sociedade e só aí nós temos condição de exercitar fraternidade e solidariedade. Fora do ambiente social não há condição disto. Nós temos que viver na sociedade para aprendermos a entender a nossa igualdade e a nossa liberdade. Sociedade, igualdade e liberdade fazem parte de leis que nos ensinam a caminhar para o alto, caminhar para uma melhor projeção, porque elas envolvem uma outra lei também muito importante e necessária, que é o progresso. Só vivendo bem em sociedade, nós temos condição de entender igualdade para sermos realmente livres. E a hora que nós tivermos essa liberdade, é que teremos a condição de marcharmos para o nosso progresso. É assim que nós aprendemos a amar o nosso próximo, sabendo viver em sociedade, lutando pelo nosso progresso individual e coletivo. Não existe progresso individual solo, desamparado. Eu não cresço sozinho, eu tenho que levar comigo quem eu quero bem, com quem eu tenho responsabilidade, quem vive comigo, os nossos grupos sociais. Então é todo um sistema participativo, onde nós aprendemos a nos respeitar, onde nós aprendemos a nos entendermos uns aos outros. E aí nós temos, e eu comentei com os amigos, 9 leis. A última lei, que é a 10ª, que é justiça, amor e caridade, que reúne todas as leis antes ditas, mas que aí expressa o amor que vem de Deus, que é a justiça, porque de Deus a gente não carece de amor, só de justiça. E pasmem, Ele alimenta a nossa vida e a criação com justiça, não necessariamente com amor, se bem que Ele ama, mas é a justiça que comanda. O amor que comanda o nosso relacionamento conosco mesmo. Se não nos amarmos, não teremos condição de amar os outros. E a caridade, que nos ensina a viver com o nosso próximo. Então, justiça, amor e caridade fecha a orientação para o nosso relacionamento. E perguntariam, e aí? O que acontece depois disso? De acordo com o que fizermos com as leis, nos infernos e céus que criarmos, nascendo, morrendo,
no plano espiritual, no plano corporal, interferindo do plano espiritual no material, interferindo do plano material no plano espiritual, de nossas experiências, de nossos avanços e de nossas oportunidades. Seguirmos a lei de Deus, estaremos com Ele para o bem. Não seguirmos com as leis de Deus, não estaremos com Ele, estaremos em dificuldades. Não estaremos no mal, estaremos em dificuldades, na condição de reparar, na condição de termos novas oportunidades. E aí surgem penas e gozos, tanto no plano material como na vida futura. E isso estabelece uma situação para nós espíritas de céu e inferno. Chegamos ao tema, mas passamos, ao chegar ao tema, por todos os princípios da doutrina espírita. Não posso dizer a vocês sobre céu e inferno se não disser dos nossos princípios, porque tenho que dizer no que acredito, no que estudo, no que vejo e no que experiencio, para poder falar de nossas crenças. Agora, ao falarmos de nossas crenças, nós temos que viver de acordo com as nossas crenças e não termos quedas, desvios ou pequenas recaídas. Por quê? Grosso modo, até ontem nós éramos católicos, na melhor das hipóteses, evangélicos. Evangélicos não, protestantes. Há uma diferença básica entre o protestantismo e o evangelismo atual, moderno, cotidiano. Não estamos fazendo crítica, fazendo apenas análise histórica. Mas, por exemplo, eu nos meus bons 73 anos, dificilmente fui espírita na minha última encarnação. E quase todos nós. Talvez alguns dos mais jovens estão tendo a segunda oportunidade como espíritas. Chama atenção para a responsabilidade. Não vão me falhar, porque todo mundo fala em época de transição, e ao falar em transição prega o inferno. Mas transição é para o céu, não é para o inferno. Então a gente ouve falar, e havia uma transição prevista para o ano 2012, passou o ano, furou, mudaram para 2019, vão mudar para 2037, 2051, 3.200 não sei o que lá, porque a transição existe no mundo, e essa transição provoca temor, provoca insalubridade, provoca inconstância, e a gente fica sem saber o que fazer. E nós sabemos o que fazer: trabalhar, trabalhar, trabalhar. Essa é a situação, e às vezes nós fugimos disso. Então vejam que eu estou mostrando a vocês, e chegamos ao tema céu e inferno, para mostrarmos que o céu e o inferno não é de situação geográfica, mas é de situação moral, no mundo corporal e no mundo espiritual. Não importa onde, encarnado ou desencarnado, dependendo de nossas intenções, vibrações e performances. Se é assim, o que Kardec nos recomendou? Ele tinha problemas filosóficos, porque havia toda uma maneira de acreditar em coisas que não eram muito condizentes com as leis de Deus, nem as físicas, nem as morais. Então, a 1º de agosto de 1865, Allan Kardec, desenvolvendo a 4ª parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, deu-nos o livro O Céu e o Inferno, ou, se quiserem, a Justiça Divina de acordo com os princípios espíritas. A hora que os organizadores me deram e aconselharam a trazer o tema O Céu e o Inferno, há no livro 2 capítulos distintos que falam sobre um e sobre o outro. Eu optei em falar sobre o livro, porque o livro é muito interessante e ele retrata céu e inferno. Então, onde nós estamos agora? No céu.
ouvimos música, eu já recebi o passe, tomei água frutificada, recebi um carinho que não foi brincadeira, que vou levar para Ribeirão Preto de maneira muito gostosa. Estou vendo o sorriso de vocês, a compreensão e a tolerância de vocês, com palavras simples, despretensiosas, talvez até pobres em termos de doutrina, mas eu estou vivendo um céu de reconhecimento, de alegria, de força, de energia, que estou trazendo para o meu ser, para o meu trabalho e para a minha realização, que vai fazer com que eu tenha uma noitada de ônibus voltando para casa nos 320 quilômetros, feliz da vida, criei um céu. Agora, os momentos que eu estou no trânsito esperando o Geraldo, não sei se o Geraldo vai chegar, é um inferno, não é verdade? Uma região perigosa. Uma região, ele disse ainda que a região era perigosa. Então vejam bem, perceberam o céu e o inferno em nossa vida? Perceberam o céu e o inferno no finados, na paixão, no dia das mães, no Natal, no dia dos pais, nos nossos aniversários? Percebeu o céu e o inferno na penitenciária, no hospital, na casa espírita, na sinagoga, na prece do católico, do islâmico, do presbiteriano, do protestante, do evangélico, do espírita? Percebam essas situações, e este é o céu e o inferno que nós montamos para nós mesmos. No livro, Allan Kardec nos traz o porvir e o nada, um grande ensaio, porque se não houvesse porvir, nós não precisaríamos estudar céu e inferno. Mas como não existe o nada, nós acreditamos no futuro, e para crer no futuro, nós temos que estudar céu e inferno, porque todos nós temos um temor da morte, porque temos medo do inferno e não do céu. Aí a gente chama o espírita mais convicto e pergunta para ele: o que vai ser você depois de sua morte? A gente fantasia para não perder a pose, mas via de regra a gente não tem muita certeza, porque existem algumas coisas que só nós e Deus sabem. Passa ao largo até do nosso mentor espiritual, do anjo da guarda mais próximo, porque o anjo da guarda, a hora que a coisa aperta, ele não entra nas nossas confusões. Leia-se confusões por intimidades, porque nas nossas confusões ele nos ajuda, mas na nossa intimidade é nossa. Eu me lembro, aconteceu o ano passado. Depois dos 70 a gente pode dar exemplo pessoal. É direito do idoso. E o idoso começa aos 45 anos. Meu amigo espiritual disse assim: mentalmente, eu pensei num problema que tinha com relação ao movimento. Eu sou participante ativo do movimento espírita, acredito nisso, acredito no trabalho de unificação. Expus mentalmente as minhas dificuldades. Falei: poxa, me orienta, dá um jeito. Lembro-me do Divaldo, que ele estava, através do Dr. Bezerra, acatando pedidos das pessoas e fazendo pequenos encaminhamentos, receituário. E ele disse para o Dr. Bezerra que o Dr. Bezerra nunca tinha dado um remédio para ele, e ele sofria tanto de angina, disso, daquilo outro, um ser humano. O Dr. Bezerra disse para ele: você nunca me pediu? Percebe a interseção do mundo espiritual no mundo material e vice-versa? Então, como através da cabeça, das noites de sono e sonho, não me vinha e eu continuava meio intranquilo, eu fui a 2 médiuns e pedi diretamente: vê se dá um jeito aí. Pô, eu trabalho tanto, caramba, eu tenho direito. 2 amigas, uma delas não me respondeu. Gosto desse sorriso, ele diz tudo. A outra respondeu com uma mensagem:
E eu não tenho vergonha de dizer a vocês o que meu amigo espiritual disse. Toma conta de você e acredite na misericórdia e na providência divina. Trabalhe e faça a sua parte. O que vem é o devido à sua sociedade, à sua comunidade, à humanidade. E nessas situações, nós criamos céu e inferno. Agora, a hora que a gente cria céu e inferno, Allan Kardec fala sobre purgatório. E a gente não acredita em purgatório. Não falamos nele. E o Geraldo me alertou enquanto a gente vinha enfrentando o trânsito da Rua Maranhão para cá. Ele falou, é um umbral, né, Valia? Aí tem uma companheira de Ribeirão que diz assim, e vocês vão rir e vão ficar espantados. Não me cobrem após a palestra com relação a isso. Nosso lar de André Luiz é a região umbralina. Sabiam? Quem daqui gostaria de ir para o nosso lar depois do desencarne? Perceberam? Perceberam como é uma situação de tema, de local e de posição? Aquele umbral a gente quer. Nós não queremos é o pântano que fica ao redor. E aquilo é aterrorizante. Eu disse ao Geraldo, ele riu, o filme, ainda mais, mostra 17 minutos de verdadeiro horror. E isso faz mal para nós. Porque é a imagem. Maria Montessori dizia, educadora italiana, que mais vale uma imagem do que 1000 palavras. E a gente sofre com isso. Então nós espíritas, a hora que vamos falar o após a morte, a gente fica numa dúvida incrível. O que vai acontecer? Olha, meus queridos amigos e irmãos, certeza disso a gente só vai ter depois de se desencarnar. Porque todo mundo gostaria que Batuíra, o Dr. Bezerra, estivesse braços abertos. Os médiuns dão várias notícias e situações, mas para agradar a gente, para consolar, para amenizar. O ideal é esperar, orar e ter confiança na misericórdia divina, na justiça de Deus e na providência divina. E aí a gente elimina situações infernais e situações celestiais. Porque todos nós sabemos quem somos. Porque a gente sabe o que a gente pratica, o que a gente faz em determinadas situações. Os nossos parentes sabem. A nossa mulher sabe, os nossos filhos também sabem. Já ouviram a história do calcanhar de Aquiles? Acontece com todos nós. Então, o umbral é uma situação intermediária para mostrar-nos colônias espirituais, situações transitórias. E nós poderíamos, ao comparar o mundo corporal e o mundo espiritual, perguntar, onde é que está o nosso mundo corporal? Aqui, no ambiente do Batuíra. Mas não existe espaço vazio no universo. Não existe nada. O que tem no que nós consideramos vazio? Naquela cadeira, no espaço. Aí a companheira já chegou um pouquinho para cá, porque ele estava apertando, o espírito é meio gordo. Desculpe. Então, são essas. Brinco para vocês para que entendam que a coisa é justa exatamente como ela o é verdadeiramente. Às vezes nós temos dificuldade de entender isso. Os mundos corporal e espiritual são conectados, interpostos, se ligam. Por isso nós nos ligamos e interferimos. Participam os espíritos de nossa vida muito mais do que pensais. Por certo e com segurança, via de regra, eles vos dirigem. Ora, diante disto, não há muito a que se pensar em umbral, em céu e inferno, mas pensar na nossa conduta, na nossa performance, diante das leis de Deus. E aí, em O Céu e o Inferno, Allan Kardec fala sobre as penas futuras, segundo o Espiritismo. Fala sobre os princípios da doutrina espírita para fortalecer a tese das penas futuras. E dá-nos uma coisa maravilhosa, ao meu ver, o ponto fundamental do livro O Céu e o Inferno, o Código Penal da vida futura.
Não dá tempo para falar dele para vocês. São mais de 30 itens, mas ele mostra a lei de causa e efeito e passa ao largo pela lei de ação e reação. Porque a lei de ação e reação é forçada na terceira lei de Newton. A lei de causa e efeito é um procedimento do nosso relacionamento do mundo espiritual com o material e vice-versa, da nossa convivência em casa, com os nossos familiares, na casa espírita, no nosso trabalho, em todas as situações. E depois disso, Kardec trata dos anjos, dos demônios, fala sobre a intervenção dos espíritos infelizes nas comunicações modernas, que já está tratado exatamente na situação do vai e vem, dos estados de alocação das almas em suas atividades, e fala também da proibição e invocação dos mortos. A hora que fala sobre isso, a gente fala assim: não podemos evocar, nem proibir. A proibição que foi feita por Moisés na sua época, Jesus matou no fenômeno mediúnico do Monte Tabor. Zerou a situação. Eles se comunicam, vamos receber as comunicações. A evocação, às vezes, a gente tem algum receio, mas a gente gosta de fazer e espera por elas. Todavia, na segunda parte do Céu e Inferno, Allan Kardec faz aproximadamente, pouco mais, de 60 entrevistas com espíritos. 60 espíritos. Então ele traz espíritos recém-passados, que de maneira muito próxima haviam desencarnado. Chama-me muito a atenção a passagem de Samson, que era companheiro de Allan Kardec da Sociedade de Estudos Espíritas parisiense, e há deste espírito Samson, na Revista Espírita, janeiro de 1863, uma página escrita O Inverno em Paris, que fala sobre a necessidade do grupo da sociedade cuidar do frio, da neve, da miséria e da fome de Paris, incitando, convocando e impulsionando Allan Kardec e os companheiros à prática da caridade moral, caridade material, caridade junto aos companheiros que sofriam na periferia de Paris. Foi um dos piores invernos da história de Paris, aquele ano. Então ele trata e fala de espíritos recém-chegados ao mundo espiritual. Entrevista espíritos inferiores, espíritos medianos, espíritos suicidas, dando valor e importância, e ele fala de espíritos inferiores e dá um capítulo especial, uma série especial de várias mensagens, entrevistas com espíritos suicidas, mostrando que a inferioridade, quando chega ao suicida, é muito mais séria, porque ele se compromete diante da vida e diante de seus objetivos. E trata depois de espíritos que, estando no mundo da espiritualidade, fazem parte de um programa, ou fizeram parte de um programa de expiação à face do planeta Terra, de reparação, e onde o caso de José, o cego, é o mais evidente. Nas mais de 60 mensagens, a gente vê céu e inferno. Kardec mostra isso, e às vezes a gente não tem a perspicácia de ver. Sei que a casa estuda as obras básicas separadamente, cada uma é um núcleo, uma sala e um grupo de estudos. Então apenas um grupo pequeno de pessoas, talvez 20, 30 pessoas por ano, tem contato com essa maravilha que é o céu e o inferno. E isso nos daria uma condição assim, muito clara, muito gostosa de viver, de acordo com os princípios da doutrina espírita. E vivenciando, acima de tudo neste procedimento, a lei do amor, a lei do respeito mútuo, e fazendo com que todos nós pudéssemos de maneira muito carinhosa entender a nossa convivência com o mundo espiritual, com o mundo corporal, e valorizar as relações. Há uma regra básica para isso, para encurtar e esmiuçar talvez tudo numa única frase: a regra de ouro: faça ao outro o que queres que o outro te faça.
Não existe educação sem o exercício da convivência. Nas perguntas 913 e 914 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou e os Espíritos responderam. E a hora que responderam que o problema da humanidade era o orgulho e o egoísmo, Kardec disse que isso não teria remédio tão fácil e tão rápido. Perguntou então o que fazer. E os Espíritos responderam a Kardec que haveria sim o que fazer, modificando e transformando o ser humano para atendimento das leis divinas, instituindo novas regras para a vivência das sociedades e das comunidades, e que isso era um trabalho da educação. Por isso, hoje os homens que estudam as leis físicas nas academias, os homens que estudam as leis morais, seja qual for a formatação ou a divisão, classificação pedagógica que a elas queiram dar, estudando essas leis morais, eles se envolvem em procedimento junto à lei de Deus. Todas as leis são de Deus, provém dele. Por isso os homens de bem, da religião e da filosofia, do campo positivo do pensamento, por isso os cientistas, nos nossos laboratórios, em nossas experiências, clamam por Deus e já o sentem, sem a necessidade de discutir a sua existência. Porque, como disse a princípio, sabem que Deus é. João diria que Deus é amor, e nós confiamos nisso. Humberto Maturana, um dos grandes pensadores contemporâneos, chileno, biólogo, diz que toda a natureza humana pode ser entendida e explicada, e toda a natureza humana pode se resolver para o bem se atender aos princípios e aos ensinamentos de um humilde carpinteiro da Galileia. Ouvi o professor Maturana dizer isso na Universidade Federal de Minas Gerais e vi os doutores calarem a boca. Não calaram a boca com a sua tese da autopoiese, mas calaram a boca na tese do amor que ele levantava no ensino e no exemplo que Jesus nos deu. Por isso, gostaríamos de dizer aos amigos, num profundo reconhecimento e gratidão pela oportunidade de convivência que me deram na noite de hoje, que no convívio humano, a emoção que possibilita-nos a coexistência é aquela que se fundamenta na aceitação do outro e no respeito mútuo. E esta emoção se chama única e simplesmente amor. E aí nós voltamos ao momento primeiro da doutrina espírita. Deus. E Jesus falou: Pai nosso que estás nos céus. E o poeta português versificou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, na glória da criação, ouve a humilde oração dos pequenos lábios meus. Santificado, Senhor, seja o teu nome divino em minha alma de menino que confia em teu amor. Venha a nós o teu reinado de paz e misericórdia, que espalha a luz da concórdia sobre o mundo atormentado. Que a sua vontade assim, que não hesita nem erra, seja feita em toda a terra, em todos os céus sem fim. Dá-nos hoje do celeiro de tua eterna alegria o pão nosso que sacia a fome no mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal, e nem permitas que o mal nos domine o coração. Mas, em tua luz que me beija, em teu reino ilimitado,
sejas glorificado, Pai, agora e sempre. Assim seja. Que Jesus nos abençoe.